Bom, galera, infelizmente o Flamengo perde para o Fluminense, né? Mas agora é bola para frente, Brasileirão tá vindo aí, né? Vamos ver que a galera aí do Sport TV vai falar sobre essa partida. Bom, aquele clima, né, de velório aí durante essa derrota, né, mano? Perder um clássico realmente é complicado. Mas se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos ver a galera do Sport TV aí. Quarta-feira já tem Flamengo e São Paulo. Precisamos virar a chavinha, começar aí o Brasileirão com o pé direito. E também temos as finais, né? Logo, logo, dia 1º, a gente vai enfrentar já o Corinthians. E depois temos aí a final da Supercopa contra o Lanús também, né? Acho que é a Supercopa das Américas, coisa assim. Mas enfim, saudações, vamos acompanhar aqui então a galera falando sobre essa partida do Flamengo. E aí, Coutinho, tudo bem? Fala, Barreto, tudo bem com você? Um abraço a você, a Beli, o pessoal de casa. Boa semana para todo mundo. Ontem no Maracanã, isso já havia acontecido, inclusive eu já tinha abordado esse tema aqui mesmo no Redação, se eu não estou enganado, sobre o Santi Moreno, jogador do Fluminense. Por que eu estou falando isso? No ano passado ele foi contratado e junto com o Lúcio Acosta ali, na mesma época, acho até que na mesma semana os dois chegaram ao Fluminense. E um foi muito bem no ano passado, se tornou titular, né? Foi um dos melhores jogadores da posição, no caso o Lúcio Acosta, no Campeonato Brasileiro, ali no segundo turno. E o outro teve uma dificuldade muito grande de adaptação inicial, ficou de fora de vários jogos, né? Muitas vezes não foi relacionado. Chegou ali a relatar alguma questão envolvendo confiança mesmo, né? Para conseguir no dia a dia colocar em prática o futebol. E eu tenho gostado muito do que ele tem apresentado nos primeiros jogos pelo Fluminense. Já tinha sido assim no jogo no Luso Brasileiro, me foge agora qual foi o adversário do Fluminense naquele jogo. E ontem, para mim, foi um cara que entrou no segundo tempo e acabou desequilibrando as coisas pró-Fluminense, né? Participa da origem dos 2 gols. O Fluminense está ganhando um jogador que já tinha no elenco e que pouca gente acreditava e que muita gente já dava como alguém que não fosse vingar no clube. Então, acho importante isso. Quarta-feira? Madureira. Foi Madureira. Contra o Madureira. Foi algumas rodadas atrás. Eu acho importante isso, porque o jogador ele precisa muitas vezes desse tempo de adaptação. Ele precisa entender onde ele está, a dimensão do clube, o tamanho que ele vai ter dentro daquele elenco, se adaptar à cidade, enfim, a alimentação, a distância da família. Tem uma série de coisas importantes que às vezes a gente deixa de lado e se precipita na avaliação de uma contratação. Não sei se o Santiago Moreno vai fazer uma temporada espetacular, absurda. Ele não é o John Arias, por exemplo. Mas ele pode ser um jogador bem útil ao Fluminense, como provou nesses 2 jogos. Oi, Beli, tudo bem? Tudo bem, Barreto. Bom dia para você, para o Coutinho, para a galera de casa que está acompanhando a gente. Que final de semana agitado, né? Os clássicos realmente foram tudo que a gente esperava e mais um pouco. Inclusive, achei que as expectativas foram superadas. Bons jogos, muita movimentação, muita dedicação das equipes envolvidas nos confrontos, mas também queria destacar o jogo de ontem no Maracanã. Foi paralisado durante 45 minutos por causa de uma chuva torrencial aqui no Rio de Janeiro e, no final das contas, o Fluminense segue sendo uma pedrinha no sapato do Flamengo, né? Pedrinha? Desde que... um belo de um pedregulho. Uma água no chope do Flamengo, não sei, mas desde 2019 são 14 vitórias da equipe tricolor, né, do Fluminense, são 16 vitórias do Flamengo, a gente faz esse recorte de 2019, que é um recorte mais hegemônico do Flamengo. Desde 2019, o Flamengo raramente passa, né, um longo tempo sem levantar canecos. Então, se tem um time que consegue dificultar essa hegemonia, que consegue realmente e vencer, esse time é o Fluminense. Lá no começo, essa hegemonia do Flamengo, vamos lá, 2019 é o ano marco, né? Eu dizia que o Fluminense era o Davi desse Golias, né? Porque o Fluminense tinha um nível de investimento bem menor do que o do Flamengo, não vinha de conquista de títulos. Agora, a gente fala de um time que foi campeão da Libertadores, que disputou a Copa do Mundo e foi o brasileiro a chegar mais longe. Então, assim, já não dá para chamar de Davi mais, né? Já não é, o Fluminense é um desafiante de Flamengo e de Palmeiras. Aliás, outro dia saiu, o GE. Globo publicou uma nota sobre isso, né? Que em termos de resultados, nos últimos anos, o Fluminense é o time que mais se aproxima dos 2 primos ricos do futebol brasileiro. E consegue fazer isso, né? Sem ter se transformado em SAF, sem ter tido nenhum aporte financeiro extraordinário, só mesmo na base
da boa gestão financeira e de elenco. E vale lembrar o seguinte, né? Isso é uma coisa histórica do Fluminense. O Fluminense, entre os rivais cariocas do Flamengo, é de longe aquele que mais causou danos ao Flamengo na sua história. Se você pega ali... Foi ultrapassado em número de títulos estaduais há pouco tempo. Recentemente. Né? Não tem... Por exemplo, a gente vai... A era de ouro do Flamengo, a primeira era de ouro do Flamengo são os anos 80. O Fluminense tem um tricampeonato carioca nos anos 80, inclusive, em cima do Flamengo, um desses títulos. Em 1995, o Flamengo, no ano do seu centenário, tinha muito mais investimento que o Fluminense, com salários atrasados, enfim, problemas estruturais. E o Fluminense é campeão carioca em cima do Flamengo, com aquele gol de barriga do Renato de uma forma lendária, né? Talvez um dos campeonatos estaduais do Rio de Janeiro mais lembrados da história do nosso futebol. Mais recentemente, a gente vai falar de 2 títulos estaduais do Fluminense, de novo dentro de um período de ouro do Flamengo. Em cima do Flamengo de uma forma muito categórica, um deles, né? Aquele 4-1 lá com o Fernando Diniz em 2023, que poderia ter sido muito mais, inclusive, o placar daquele jogo. Então, é de fato o embate entre clubes cariocas ao longo da história que mais tem esse protagonismo de um rival do Flamengo. E certamente o pior desempenho do Flamengo contra rivais estaduais de 2019 para cá, né? Sim. Contra o Vasco, o Flamengo está prevalecendo muito, está demais até, né? Está incomodando o torcedor do Vasco. Contra o Botafogo, talvez fique no meio desse caminho. Mas ainda assim a vantagem de vitórias do Flamengo é significativa. Ainda é significativa. Contra o Fluminense não é. Se é que existe, não é significativa. Não fiz o levantamento. Nos últimos 35 jogos, o número de vitórias é igual. 13 vitórias para cada lado. E a gente pegou esse mesmo recorte de 35 jogos, o Vasco tem 2 vitórias sobre o Flamengo. Exatamente. Né? Só para dar uma dimensão aí do que é essa diferença, né? Sobre o Fluminense, o Flamengo não consegue prevalecer. E aí a gente já está mostrando o Santos, né? Teve participação fundamental no gol do Serna. E não só com ele, com a entrada dele, mas parece que o Fluminense, depois do temporal, o Fluminense voltou mais ligado. E existe uma crítica entre torcedores do Flamengo de que nos Fla-Flus o Fluminense tem entrado mais motivado, tem entrado mais ligado. Parece que assim, o Fluminense encara como o jogo, o clássico. E o Flamengo entra como se fosse... Isso aí, esse é um momento que eu considero bem questionável do clássico. A máscara do urso, né? Faz menção a uma organização criminosa do Rio de Janeiro, né? Tem um rap também, né? Sim. É meio complicado. O apelido dele desde a base, né? É urso, né? Mas... E aí muita gente acabou fazendo essa relação que você falou. Ficou essa relação, não sei se talvez ele pudesse evitar. É direito dele também. Eu não quero que a gente comemora como quiser, não vou ser gourmet de comemoração, mas incomoda. Enfim, olha, a gente vê um clássico parelho, com o Flamengo tendo mais posse de bola, o Fluminense conseguindo finalizar mais. Agora, essa questão motivacional, vocês estão enxergando isso que incomoda alguns torcedores do Flamengo ou não? Não sei se eu enxergo dessa forma, não. Acho que sim, você tem pelo lado do Fluminense talvez uma vontade maior. Não sei, acho que vontade é muito subjetivo. Eu entendo que o Flamengo ele entra dentro de um padrão de jogo como se talvez fosse um jogo qualquer. Eu acho que pode ser, assim, e talvez isso esteja dentro da ideia do Flamengo de ser hegemônico sempre, né? Porque talvez tenha um pouco disso também. O Flamengo é um time que quando entra em campo, ele entra para vencer. E ele talvez não precise fazer muito para vencer. Tem uma pegadinha aí, não tem? Quem acha que o outro jogou com mais vontade, normalmente se sente superior. Não, o meu time é melhor, mas como o outro jogou com mais vontade, ganhou. Pode ser também um pouco dessa... Pode ser. Pode ter um pouquinho de soberba nessa avaliação. Pode ser. Eu acho, assim, você quer Não, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, pelo Flamengo ser uma equipe extremamente hegemônica e talvez não precisar de muito para vencer, quando ele se encontra, né, com um rival que do outro lado está dando de tudo, tá se doando ao máximo, talvez ele precise subir um pouquinho essa régua, né? Talvez só fazer o básico, que o básico do Flamengo é extraordinário,
talvez não esteja funcionando nos Fla-Flus especificamente. Porque nessa linha de raciocínio aí, o Vasco jogou sem vontade contra o Flamengo? Pois é. Não jogou. Não. É isso. E por que o Flamengo teria mais vontade de jogar contra o Vasco do que contra o Fluminense? Não tem muita lógica. Assim, eu sinceramente não... Eu acho que é um incômodo que o Fluminense está causando ao Flamengo. É um time que o Flamengo tem dificuldade de enfrentar, não só de bater, de enfrentar. Sim. Né? Dentro de campo. Das questões do jogo em si, não só da parte da... Normalmente no futebol, que a gente não consegue explicar, explica com a tal da vontade. Não faltou vontade. Exatamente. É porque fica uma questão subjetiva. E assim, não vou dizer que os jogadores do Flamengo entram sem vontade, não é isso. Não tem foi o como. caso ontem. E também acho que não foi o caso. O Flamengo teve bons momentos na primeira etapa, né? Acho que o Fluminense voltou melhor desde a parada da chuva. Só que em alguns momentos também o Flamengo, né, um pouquinho mais pra frente, ali na reta final do primeiro tempo, foi o Flamengo que conseguiu controlar um pouquinho melhor o jogo, né? O Flamengo melhorou na partida depois que o Fluminense teve esse bom momento. Só que não conseguiu balançar as redes. O Samuel Lino, inclusive, perde um gol embaixo da trave, né? A bola vem na direção dele. Era só ele escorar aquela bola. Eu tive a impressão que ele tentou ajeitar um pouco demais o pé. Não sei também se foi no susto, se a bola chegou de uma forma mais rápida e ele não conseguiu ajustar o corpo a tempo. Mas o Flamengo teve oportunidade também, mas não foi um bom jogo do Flamengo? Não foi. Mas poderia ter matado a partida, né? E as escalações mostram que foi um confronto de times mistos. Sim. Diferentemente do que aconteceu em Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco foi Flamengo misto contra Vasco sem Ryan. Um desfalque significativo, mas que é a realidade do Vasco para essa temporada. O Vasco agora é Vasco sem Ryan. Tá chegando o Brenner para tentar ocupar esse lugar, mas enfim... É a vida. O Fluminense tinha a ausência de 3 jogadores que são fundamentais para a equipe. Martinelli e Lúcio Acosta, os dois estavam no banco, entraram, inclusive. Entraram mais pro fim até. No finalzinho do não jogo entraram para mudar o jogo, 30, não. Né? E o Samuel Xavier, né? Que é um cara também que, uma lateral direito do Fluminense, é muito importante. Voltando um pouco nessa questão da pseudo-falta de vontade, eu sinceramente não concordo com essa abordagem, porque... isso geralmente vai muito, como você falou, Barreto, do time torcedor que sai derrotado, ele acha que o time perdeu principalmente clássico. Não porque não teve entrega, é importante, mas sinceramente nos últimos jogos entre Fluminense e Flamengo eu não tenho percebido isso não tenho visto que o Flamengo tenha perdido os jogos por falta de vontade. Para mim, o Fluminense sim tem sido um time que entende melhor o cenário de como o Flamengo se sente confortável e desconfortável. Se você olha os últimos Fla-Flus, eles têm algumas coisas parecidas taticamente. A forma como o Fluminense constrói seus gols e as principais chances que tem. A gente não vai ver o Fluminense marcar a saída de bola lá dentro da área do Flamengo. É claro que isso pode acontecer em alguns momentos do jogo, mas na maior parte do tempo é um combate que começa próximo do círculo central, com alvos muito bem definidos e uma pressão muito intensa na bola a partir dali. Quando retoma essa bola, acelera. Os 2 gols do Fluminense ontem, o primeiro gol do Fluminense ontem foi assim, e o segundo gol, ele sai de um escanteio, que a origem da jogada é essa. Uma bola retomada no meio campo, depois o Guga dá uma trivela bonita ali pro Santi Moreno pela direita, ele tenta o cruzamento, a zaga faixa, sai o escanteio que vem o gol do John Kennedy. Mas acho que o encaixe de jogo do Fluminense diante daquilo que o Flamengo tenta fazer com a bola, daquilo que o Flamengo tenta e faz muito bem com os adversários, né? Que é atrair para pressionar a saída de bola dele, Flamengo, e ir descobrindo espaço das costas dessas pressões. O Fluminense não tem caído muito nessa armadilha. Até no jogo de ontem, por 1 ou 2 vezes isso aconteceu e o Flamengo conseguiu concluir as jogadas, mas não houve com tanta frequência quanto o ideal. E acho que ontem o jogo do Flamengo ficou muito prejudicado também pela presença do Alan e do Everton Araújo como volante, né? Era um jogo que era pouco vertical, ele fluía muito pouco, né? Muito passe lateral, pouca opção de passe à frente da primeira pressão do Fluminense, atrás da primeira pressão do Fluminense. Muitas vezes o Flamengo tinha os 2 zagueiros, mais os 2 volantes e o Alexandro, trocando passe ali, 5 jogadores, não sei se tentando atrair uma pressão do Fluminense, possivelmente isso, mas quando isso acontecia, tinha pouca opção de passe mais à frente. Menos um jogador, menos 2 jogadores para conseguir dialogar, se conectar com os demais atletas do Flamengo no campo de ataque. E aí, o Flamengo teve dificuldade, verdade. Não foi um jogo ali que o Flamengo tenha produzido a quantidade de finalizações que costuma produzir, a quantidade de chances que costuma produzir. Acho que melhora um pouco na reta final do jogo com a entrada do Cebolinha. Aliás, se a gente pega os últimos 2 meses, somando a reta final da última temporada, acho que existe uma diferença considerável no nível de atuação do Cebolinha e do Samuel Lino.
né? Então, acho que se alguém merece uma sequência hoje, está muito no início do ano. Eu sei que o time não está sendo escalado em cima disso ainda, é muito em cima de quem está bem fisicamente, mas quando houver essa possibilidade de dar a sequência, acho que o Cebolinha merece mais essa sequência em relação ao Samuel Lino, daquilo que a gente viu recentemente. E aí, tirando isso, muito mérito do Fluminense, né? Acho que o meio-campo ontem, né, o encaixe com Bernal, Nonato e Lima, cada um com seus alvos pré-definidos, os jogadores de lado de campo dobrando marcação com os laterais, fechando linha de passe, o John Kennedy ajudando também na primeira pressão. Isso foi fundamental para o Fluminense conseguir a vitória ontem. E são 3 jogadores de meio de campo, no caso do Fluminense, que tiveram poucas oportunidades juntos, né? Era um trio, se a gente observar como base o time do Fluminense do ano passado, é um trio reserva. São 3 jogadores reservas, né? O trio de meio de campo do Fluminense em 2025 termina com Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. Então a gente está falando de 3 atletas realmente de marcação, o Nonato muitas vezes saltando essa pressão, sendo esse cara que faz a dobradinha com o John Kennedy de pressionar a saída de bola do Flamengo num setor um pouquinho mais avançado, não necessariamente naquele terço inicial lá da construção, mas um pouquinho mais à frente, e ele fez um momento, esse próprio Nonato, mas era uma outra configuração, uma outra competição, né? Um outro desenho tático do Fluminense também. E funcionou. Assim, no jogo de ontem, é engraçado, é curioso falar isso, porque o Flamengo, em alguns momentos, me pareceu encurralado com mais posse de bola. A sensação que dava é que o jogo do Flamengo realmente estava muito arrastado. Concordo com você, acho que Everton Araújo e o Alan não fizeram uma boa dupla nesse meio de campo, né? Esses 2 volantes aí de origem, muitos passes laterais e pouca verticalidade. Mas é curioso a gente falar isso, porque a posse de bola foi realmente bem maior para o lado do Flamengo. Só que, em alguns momentos, parecia que o Flamengo estava encurralado, apesar de realmente ter na posse de bola ali uma das suas principais características, né? Um time que sabe envolver muito bem o seu adversário, que sabe gerar esses espaços. O balanço do Flamengo costuma ser muito bem feito. E só para arrematar, esse foi o gol impedido, né, do Carrascal. Mas só para arrematar, estou com você quando você fala do Cebolinha. Um jogador que na reta final do ano passado foi muito importante. Começa essa janela de transferências de 2026 como um dos negociáveis do Flamengo. Mas acho que esportivamente e até mesmo com um senso de urgência um pouco mais apurado, ele vem entregando mais que o Samuel Lino. Acho até que o Samuel Lino, tecnicamente, tem valências mais interessantes. Mas o Cebolinha é um cara extremamente agudo, entra no momento do jogo. Claro que o Flamengo está na pior, né? Está na desvantagem, isso muda também um pouco do perfil de futebol que está ali sendo praticado. O Flamengo estava com senso de urgência mais apurado, precisava ir para cima do Fluminense, mas é um jogador que vem entregando boas atuações, apesar do começo da temporada. Falta ainda aquele arremate, acho que a finalização do Cebolinha ela pode ser aprimorada e acho que isso também vai vir com tempo de bola, tempo de jogo, mas é um cara que está pedindo passagem da equipe do Flamengo. Obrigou o Fábio, é uma boa defesa ontem, né? Sim. Num chute de fora da área. O Flamengo nitidamente fez o controle de carga nesse jogo, né? Algumas inversões de escalação inicial, inclusive essa do Samuel Lino no lugar do Cebolinha, também o Luiz Araújo no lugar do Plata. Né? O Plata dessa vez revezou com o Carrascal, entrou no segundo tempo. Léo Ortiz no lugar do Léo Pereira, em relação ao primeiro jogo. Uma atuação muito ruim, né? Léo Ortiz foi mal no jogo ontem. Uma cara ontem de quem momentos. Queria estar em qualquer lugar, menos no Maracanã, né? O primeiro gol do Fluminense, ele sai num erro, né? O Léo Ortiz tenta fazer um passe médio e aí ele é interceptado, não tem nada a ver com a NFL, mas ele é interceptado e aí o Fluminense consegue rapidamente fazer essa transição, se armar, projetando ali pro ataque. E me chamou a atenção no gol do Fluminense a demora do Emerson Royal, né? Ele não teve a leitura, o lateral, assim, isso é uma coisa muito básica. Se eu tô atacando só o lateral direito, o meu time está saindo pelo lado esquerdo. Eu tenho que resguardar um espaço entre a minha posição e a posição do meu zagueiro. Quando eu perco a bola, esse retorno em diagonal, olha lá em cima, demora. Olha lá, olha a lacuna entre ele e o Vitão. Até ele acelerar, o Serna já ganhou espaço, entendeu? É o cara, né? Então, assim, é um detalhe do lance que, claro, o Léo Ortiz erra. Ele erra o passe, né? Tenta arriscar e erra. Mas a demora que o Emerson Royal tem para recompor o setor dele, a percepção de que há uma lacuna ali, fecha o meio, amigo. Fecha o meio, que aí a inversão vem e você consegue combater quando o Serna receber na ponta. Se você der o espaço entre você e o zagueiro, o ponta vai fazer a infiltração e vai receber a bola em profundidade, é claro.
sem tirar nenhum, pelo amor de Deus, nenhum mérito do time do Fluminense. E nesse gol, mais uma vez, um erro dele. Né? Não teve o tempo de reação necessário para cortar uma bola que estava até fraca. A bola não foi tão rápida assim. Vamos ver se tá, não está impedido o jogador atrás dele, porque o Varela está ali do lado do goleiro. Né? Exatamente. Mas aí faltou. E o Emerson Royal não está com prestígio. Ele jogou bem contra o Vasco, mas ontem acho que caiu de produção de novo. É o que você falou. É a mesma coisa, por exemplo, Bahia, da gente falar do Alan, o volante. Mais uma vez, não tem ninguém condenando a temporada de ninguém aqui. Tá? Deixar isso muito claro. Porque, às vezes, as pessoas distorcem isso. Até porque não tem temporada ainda, né? Não tem temporada, é o início, né? Começar, né? O Flamengo voltou há poucos dias aí, tá treinando, os jogadores estão retomando o ritmo. Até essa questão da percepção dentro de campo, tempo de reação para cortar uma bola, isso também fica prejudicado. Porém, o passivo desses jogadores é grande. Emerson Royal e Alan, principalmente o Alan, que chegou há mais tempo no clube, foi um investimento, foi muito bem com a camisa do Atlético Mineiro, foi muito bem com a camisa do Fluminense também, naquele brasileiro 2019, se eu não estou enganado, que ele jogou pelo Fluminense antes de ir para o Atlético Mineiro. Mas no Flamengo não consegue jogar, ele não consegue desenvolver o futebol que todo mundo sabe que ele tem. Sempre foi um volante de qualidade no passe, visão de jogo, coragem para jogar. É verdade, teve lesões no Flamengo, isso prejudicou o desenvolvimento, mas também teve oportunidade, também teve sequência e não conseguiu em nenhum momento ganhar regularidade para demonstrar o futebol que todo mundo sabe que ele tem. É uma grande decepção para mim a passagem do Alan pelo Flamengo. E o elenco foi o tema nas duas entrevistas coletivas. Vamos começar com o Cubeiras, que ontem comandou mais uma vez o time, enquanto o Zubeldia se recupera de uma intervenção cirúrgica no coração. Nosotros en principio estamos contentos con la plantilla y tanto la dirigencia como los jugadores, nosotros sabemos que tenemos que fortalecer la plantilla. Se han ido algunos jugadores importantes y por eso consideramos que hay que fortalecer el team este año y se está trabajando para traer... Enfim, galera, aí é o técnico Fluminense falando, mas o Flamengo jogou uma partida péssima mesmo, ainda continua aí os anti falando que o Flamengo vai cair no Carioca. Aí também já é demais, né, galera? Pelo amor de Deus, hein? Se inscreva no canal, deixa o seu like. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem react, hein? Aqui no canal, hein? Flamengo e São Paulo. Valeu!